Oi, pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir o nosso vídeo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí? Eu sou Carolina Brum, professora de redação aqui do QG do Enem, e hoje estou na companhia da Marina, que é a nossa professora de linguagens também. A gente vai comentar o tema da redação do Enem desse ano, Enem 2016. Esse vídeo ele é importante não só para quem já fez o Enem 2016 e quer conferir aí se as suas ideias batem com as nossas e com as requeridas pelo Enem, e é bom também para quem vai fazer ano que vem, porque aí já vê uma redação modelo, já vê como é que é a abordagem, como é que é a perspectiva de cobrança do Enem. A gente trouxe uma redação modelo, e a gente vai analisando ela e lembrando cada um dos conceitos que a gente aprendeu nas nossas aulas. Quem não é nosso aluno vai ter a oportunidade de ver um pouquinho do que a gente aprendeu ao longo desse ano e o que a gente vai ver no que vem também, né? A Marina vai começar falando de algumas partes, eu vou falar e a gente vai fazendo nessa dinâmica, certo? Lembrando que o tema foi caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Não pode esquecer no Brasil. Isso aí, gente, olha só. Então, a gente já parte desse título, desse tema, que era um tema bem longo, né? Então, a gente não pode ignorar nenhuma dessas palavrinhas, não podemos focar somente em outros países, claro que a gente pode comentar outros países, mas o importante era focar a discussão no Brasil, tudo bem? E focar nessa questão aí dos caminhos, pensar tudo isso relacionado, não podemos deixar de mencionar os caminhos, tudo bem? Vamos ler aqui a introdução, primeiro parágrafo. O título, muito importante, é um ótimo recurso de criatividade e também argumentativo, contribui para a circularidade do texto e para ajudar a promover o ponto de vista. São tribunais inquisidores do século XXI. É o nosso título que já traz aí uma relação com um tempo, né, com essa questão aí da Inquisição, com um tempo passado, então já ajuda aí a iniciar um repertório sociocultural. O século XII europeu foi marcado pela Inquisição, momento em que tribunais convertiam e julgavam pessoas que optavam por religiões distintas da predominante na época. Houve muitas mortes devido à não aceitação da opção do outro. Hoje, no Brasil do século XXI, a situação parece não ter se modificado tanto quando nos jornais há notícias de pessoas que são mortas diariamente por terem religiões que historicamente são desvalorizadas. Então percebam que nesses dois períodos nós temos a contextualização com uma referência a um momento histórico e já apresentamos aqui mais ou menos o tema. Quando a gente percebe que ele fala aqui no Brasil, já dá um direcionamento para a situação que acontece aqui no Brasil, que é o quê? Pessoas são mortas diariamente por terem religiões que historicamente são desvalorizadas. Então nesse momento aqui eu faço uma contextualização, apresentando um repertório sociocultural, que é exigência do Enem, e veja como ele é importante para mim, e eu já trago uma ideia de importância aqui no título, né? Eu vou tornar ele produtivo, a exigência não é somente que ele apareça, mas que ele seja produtivo. E aí, depois dessa contextualização, eu vou apresentar o tema, eu vou trazer o problema, a gente chama essa etapa aí de problematização, porque o Enem precisa que você problematize, já que você vai ter que propor soluções. Então, nós temos aí essas duas primeiras etapas e, em seguida, a tese. Nessa perspectiva, é possível refletir sobre a dificuldade legislativa e baixa abordagem escolar como principais motivos para a intolerância religiosa. Então, olha só como essa é uma tese bem organizada que mostra aí os argumentos. A dificuldade legislativa vai ser o D1. A baixa abordagem escolar vai ser o D2. Essas são as causas, são os principais motivos para a intolerância religiosa, que é o nosso tema. Então, percebam como essa é uma introdução bem organizada, que já vai trazer pontos super importantes para a sua nota 1000 aí no Enem. Então, pensando nisso, pensando que essa introdução tem a tese, que é o direcionamento do seu tema, ela tem que ser bem clara, tem que trazer as causas que vão ser desenvolvidas, a gente percebe que essa é uma introdução sem problema algum, né? É uma introdução que cumpre a sua função. Passando aqui para o D2. Em primeira análise, olha só, eu tenho aí uma marca de coesão para já deixar o meu texto organizado, para o corretor ver que eu conheço os mecanismos coesivos da língua. Eu continuo. Em primeira análise, é possível perceber que a lei não acompanha de maneira efetiva os acontecimentos referentes a esse tipo de crime. Isso aqui, pessoal, lembra que é o que a gente chama de tópico frasal.
O tópico frasal é a síntese do seu parágrafo de desenvolvimento. Ele contém a parte principal, o resumo da sua opinião, o resumo do argumento que você vai defender nesse parágrafo. E aqui, o candidato propôs que a lei não acompanha de maneira efetiva os acontecimentos referentes à intolerância religiosa. Lembra que lá na coletânea a gente tem textos que são referentes à lei, são referentes à Constituição. Isso já mostra que você, candidato, ao argumentar, né, relacionado a algo que foi proposto pela coletânea, demonstra lá para o corretor que você fez um bom uso da coletânea, que você aproveitou essa coletânea de forma produtiva e não só se inspirou nela, mas usou produtivamente, usou a favor do seu argumento. Tudo bem? Vamos continuar aqui então. Apesar de o Brasil ser miscigenado e ter o sincretismo claro nas religiões, aqui já é legal você destacar isso, porque mostra um conhecimento de mundo acerca do Brasil, é um dado externo, não estava claro em nenhum dos textos essa questão do sincretismo, falou somente que existiam muitas, mas não falou de uma mistura, né? Aqui você fala claramente isso, já é uma marca de autoria. A lei relacionada à intolerância não é sempre respeitada. Assim como em outros casos de preconceito, as penas não são suficientemente fortes a ponto de coibir os atos criminosos, tá? Então, apontando, fundamentando aquela sua opinião. Isso faz com que os agressores concluam que não é grave, contribuindo para o crescimento de casos como o de uma menina que foi apedrejada ao sair de um centro de candomblé. Um uso produtivo do exemplo. Trouxe esse seu argumento e ainda apresentou um dado da realidade que comprova que seu argumento tem base, que comprova que você conhece o que você está falando. Então, você apresentou não somente um argumento relacionado ao tema, relacionado aos textos de apoio, como você foi além, você saiu dos textos de apoio, né? Você expandiu o seu ponto de vista, a sua argumentação, para além do que foi proposto pela banca. E isso é visto de uma forma muito produtiva. Continua aí, Carol. Vamos lá. Agora a gente vai ver o D3, né? A gente fez uma redação com 4 parágrafos, que é o melhor, assim, o mais fácil de a gente fazer. Obviamente pode ter 5, não tem problema nenhum, mas a gente optou por fazer com 4, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento. A gente vai ver agora o D3. Vamos lá. É possível perceber que o problema tem bases ainda mais graves. Então isso daqui, essa parte, a gente pode dizer que é um mecanismo de coesão. Por que é um mecanismo de coesão? Nesse momento a gente vai trabalhar com pressupostos, né? Se a gente pode dizer que o problema tem bases ainda mais graves, quer dizer que a base, o que a gente falou anteriormente é mais simples, é menos grave do que a gente vai falar agora. A gente agora vai tratar da base do problema, né? A gente vai tratar da origem desse problema, certo? E aí vamos ver o que ele fala depois. A escola nem sempre apresenta mecanismos que combatam a intolerância religiosa. E aí o que a Marina falou aqui se repete, porque a estrutura dos parágrafos de desenvolvimento é semelhante, né? A gente aqui tem de novo, ó, um tópico frasal, que é o resumo do seu parágrafo. Então, se eu puder cortar tudo que tem depois disso, eu vou entender do que vai falar o parágrafo. E aí o parágrafo segue. Vive-se hoje em um estado, e aí, ó, vê aí um errinho, ó, estado. Vive-se hoje, e aí a gente está falando na atualidade, em um estado laico, cujo preceito seria de neutralidade frente às diferentes religiões. Essa parte mostra pra gente algum tipo de conhecimento também, né? De que a gente sabe o que significa o estado laico. Então, a gente mostra aí algum tipo de conhecimento. No entanto, e aí, ó, mecanismo de oposição. Então, a gente vai agora fazer como se fosse uma contra-argumentação. Então, eu pensei aí um ponto positivo em relação às religiões, e agora eu vou trazer um problema, que é o principal foco do Enem. No entanto, a instituição escolar, de maneira geral, como seu caráter conteudista, não preza pela formação de valores morais e não cumpre seu papel de construir o respeito pelo outro. E aí, olha só. Primeira coisa, ó, de maneira geral, eu tenho um elemento aqui, ó, relativizador. Então, eu faço uma relativização. O que é relativizar? É tentar dizer que, não generalizar, né? Tentar dizer que não são todas as escolas. Então, eu digo que, de maneira geral, isso acontece. A escola não preza pela formação dos valores morais e não cumpre o seu papel de respeito pelo outro. Então, eu digo aí qual é a maior causa desse problema, né? A causa do problema. Essência do problema. Essência do problema. E aí, vamos seguir.
Isso pode ser visto quando as diferentes religiões são apresentadas e quando a lei de ensino de cultura africana não é plenamente cumprida. E aí a gente tem aí duas questões importantes. Ó. A gente tem não só um exemplo, como um dado externo ao texto, um dado externo. Ó. Por quê? Porque mostra que eu conheço que existe uma lei de ensino de cultura africana e sei que ela não é plenamente cumprida. Isso já mostra um conhecimento externo do texto. E aí o final do parágrafo para fazer esse fechamento aí da ideia, essa conclusão das ideias. Sem uma base de respeito, cidadãos intolerantes são criados. E aí eu faço como se fosse uma conclusão aí desse meu parágrafo, né? Eu trouxe várias premissas, várias ideias e cheguei à conclusão de que, sem respeito, a gente não vai ter pessoas tolerantes sendo criadas. E, por fim, a gente vai para a conclusão, que é uma parte muito importante do seu texto. Por quê? Porque ela pode te dar até 200 pontos. Lembra que a conclusão é onde fica a proposta de intervenção de maneira geral. Obviamente, não precisa ficar só lá, mas é o meio mais seguro de construir a proposta. E a sua proposta vale até 1/5 da sua prova, 20% da sua prova. Isso é ponto demais. Então, você não pode dar mole nesse momento da proposta de intervenção. Você tem que construí-la de maneira clara e de maneira articulada. Vamos ver como é que isso acontece no texto? Vamos lá. Fica claro, portanto, e aí nesse momento a gente tem um mecanismo de coesão, de novo, de conclusão. É importante que a gente sempre marque o momento do texto. Isso é uma conclusão, então a gente vai ter um mecanismo coesivo aí, ó, ou conclusivo, portanto. Fica claro, portanto, que os pilares da intolerância religiosa têm caráter político e cultural. E aí, olha só, a gente chama isso de retomada da tese, né? Ó, isso aqui é uma retomada da tese. Por que que é importante? Para você lembrar lá o corretor que você defende esse posicionamento. E por que que isso é uma retomada da tese? Lembra que no primeiro parágrafo ele falou das leis? Lei não é uma questão política? Então aqui, ó, o que eu desenvolvi no D1. E a questão da escola não é uma questão cultural? Aqui o que eu desenvolvi no D2. Então a gente tem uma retomada da tese completamente bem construída. Vamos seguir. Assim, para desconstruir essa realidade tão presente, é necessário o auxílio governamental. E aí, ó, auxílio governamental. O que que é isso aqui? É o nosso agente. Grande parte da nossa proposta é composta pelo agente. Você precisa lembrar que a gente tem 3 itens essenciais na proposta. O agente, a própria proposta e como ela vai funcionar, né? A gente precisa dessas 3 coisas na nossa proposta para ela ficar completa. Vamos ver como é que isso se estrutura dentro do próprio texto. Aqui a gente mostra que o auxílio governamental seria o agente, no sentido de aprimorar as leis para que sejam, de fato, punitivas aos criminosos. Então, o que que vai fazer? Aprimorar as leis, né? E aí, como é que isso vai ser feito? De alguma maneira que sejam mais punitivas aos criminosos. E aí, a gente tem aqui um mecanismo de oposição. No entanto, se nada for feito em âmbito educacional, e aí ele age como se o âmbito educacional fosse de fato a parte mais importante, né? Porque é de onde vem de onde é a base do problema. Cidadãos intolerantes continuarão existindo. E aqui fazendo referência ao que a gente viu no final daquele parágrafo, né? De que cidadãos intolerantes existem. Para mudar esse paradigma, as escolas devem reformular seus currículos para que disciplinas de caráter ecumênico sejam incluídas e apresentem a infinidade de cultura religiosa que há no Brasil miscigenado. E aí aqui a gente tem uma proposta boa, bem construída, com esse nosso agente que seria a escola, articulado ao que eu desenvolvi no D1, no D2, né? Que se o agente, o problema era a escola, a gente tem que reformular a própria escola. E aí a gente tem uma proposta bem construída, falando o que a gente tem que fazer aí para reformular esse mecanismo escolar. E aí o final do texto, que faz aquilo que a Marina tinha falado, que a gente chama de circularidade. E aí vamos lá. Com essas mudanças, será possível dizer que vivemos distantes dos tribunais inquisidores. E aí isso, ó, vou voltar lá para você lembrar. O título, ó, Tribunais Inquisidores do século XXI. E aí aqui, ó, ele termina com distantes dos tribunais inquisidores, fazendo referência a esse título aí que a gente faz. O título é muito importante, ele é uma ferramenta estratégica de circularidade aí para o seu texto. Apesar de ele não ser obrigatório, ele é muito importante, a gente sempre frisa isso, certo? A gente acabou aí a nossa redação modelo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que mais ou menos o tema do Enem queria dizer. Se vocês continuarem com dúvidas e forem alunos nossos, vocês podem mandar lá no gerenciador, que a gente vê aí como é que a gente pode ajudar vocês, tá bom?
Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Isso aí, galera. Valeu, beijinho.